Oremos então. Santo Deus, amado Pai, queremos te dar graças e louvores por mais um dia que o Senhor nos desperta. Obrigada por tua companhia, Senhor, tua presença ilustre. Estamos aqui, mães, na escola do Mestre, que é o nosso Mestre Jesus, para conhecer ainda mais a tua vontade, para estudar, Senhor, as maravilhas que o Senhor tem deixado revelados para nós. Pedimos agora a tua bênção para este estudo, que o Senhor dirija, sendo o nosso guia, nosso mestre, nosso professor. Que o seu Santo Espírito esteja conosco, abençoe a Marili, a Joyce, na condução do estudo, e a cada mamãe que está aqui nesse momento, que ainda vai entrar, ou que vai assistir futuramente. Queremos te agradecer e pedir as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, é muito bom estar com vocês aqui, mais uma vez. Não pude estar na semana passada, mas a gente está de volta aqui. Nós estudamos um assunto muito importante, né? Começamos a estudar nas últimas semanas um assunto muito importante, que é como vencer as tentações. E nós estudamos aí sobre a primeira tentação de Jesus. A gente está vendo que o inimigo tem um padrão de tentação. E ele costuma começar pela questão do apetite, né? Foi assim com Adão e Eva, e foi assim também com, por exemplo, com Daniel, né, com os amigos de Daniel. E é assim que ele age também com a gente, porque ele sabe que se ele enfraquecer a gente fisicamente, ele vai enfraquecer a gente também espiritualmente. Então, é muito importante nós estarmos atentos ao padrão do inimigo, né, às tentações do inimigo. Então, a gente sabe que a mensagem da reforma de saúde é o braço direito, né, da mensagem do terceiro anjo, e não é à toa. O físico está interligado com o mental, com o aspecto mental e com o espiritual também. E hoje a gente vai entrar no estudo da segunda tentação. A Joyce vai ajudar a gente. Obrigada, Joyce, pela disposição mais uma vez. Bom, qual foi a segunda tentação de Jesus? Como a Fê disse, vocês podem participar aí, tá bom? É só levantar a mãozinha que a gente dá a palavra para vocês. Vamos ver lá em Mateus, capítulo 4, a partir do verso 5 a 7. Gostaria que alguém lesse, por favor. Mateus 4, versos 5 a 7. Então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito: Aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor teu Deus. Obrigada, Juliane. Então vamos analisar aqui, né? Como que Satanás agiu e como que Jesus reagiu a essa tentação de Satanás. Então a gente sabe que o inimigo é como uma serpente. Ele é astuto, né? Então ele viu que Jesus usou o está escrito na primeira tentação. E aqui o inimigo usa o mesmo recurso. Ele apresenta a própria palavra de Deus. Neste momento, Satanás ainda está disfarçado de anjo de luz, né? E aqui ele mostra que ele está muito familiarizado com a palavra de Deus. A gente sabe que o inimigo tem textos, né, que dizem que o inimigo estuda as profecias. Então, ele conhece muito bem, melhor do que ninguém, a palavra de Deus. Só que ele usa de uma forma, muitas vezes de uma forma deturpada, né? Então, aqui
assim como Jesus tinha usado a palavra de Deus para apoiar a fé dele anteriormente, agora o tentador faz a mesma coisa, né? Tentando provar a fidelidade de Jesus. E como o Salvador manifestou a confiança em Deus, Satanás insiste com ele para que ele dê um outro testemunho de sua fé. Então, na primeira tentação, Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, né? Então, Jesus demonstrou a confiança, a fé dele no Pai. E agora, Satanás pede, né, como se ele estivesse pedindo aqui para que Jesus desse um testemunho da fé dele. Só que ele usa a insinuação, né? A gente sabe que Satanás sempre procura nos levar a duvidar da palavra de Deus. Então ele começa a tentação assim: se você, né, se tu és o filho de Deus, assim como ele começou a primeira tentação, jogue-se para baixo, porque está escrito, né? Então, aqui diz que Cristo foi tentado a responder essa tentação, a esse ser, né, essa dúvida que o inimigo colocou. Mas Jesus não deu trela para o inimigo, né? Então a gente sabe que Jesus veio como Deus, mas ele também veio como homem, como um de nós. Então ele realmente foi tentado a reagir como um de nós reagiríamos, como um ser humano. Mas ele venceu a tentação aí, né? E ele decidiu não pôr em risco a vida dele para dar a Satanás uma prova, né, de alguma coisa. Ele não precisava provar nada para Satanás, né? E aqui a gente vê que Satanás, ele tenta se aproveitar da situação ali de Cristo, né, de fraqueza, de ser humano, e levar Jesus a quê, Joyce? Me ajuda aí. Qual foi essa segunda, em que aspecto que Jesus foi tentado aí, nessa segunda tentação? Na primeira tentação, ele foi tentado no apetite. E aí, nessa segunda tentação? Jesus ele foi tentado a agir com presunção, né? Satanás tentou Cristo na presunção, queria que ele colocasse à prova, né, o amor de Deus por ele, né? Essa tentação ela é bem sutil, a presunção, né? Porque a presunção pode ser muitas vezes encarada como fé, pode ser confundida como fé. A gente sabe que existe a fé verdadeira, né? Mas Satanás, ele age com a presunção como uma pretensa fé, não? A presunção é uma falsa fé. Tem um texto aqui, acho que 79,2, né, que fala, ó, a fé não é de maneira nenhuma aliada à presunção. Somente o que tem verdadeira fé está garantido contra a presunção. Na verdade, a verdadeira fé é uma arma contra a presunção, né? A nossa única salvaguarda. Pois a presunção é a falsificação da fé, operada por Satanás. A fé reclama as promessas de Deus e produz frutos de obediência. A presunção também reclama as promessas de Deus. Isso é muito curioso. A presunção também reclama as promessas de Deus, mas serve-se delas como fez Satanás, para desculpar a transgressão. Então, a fé teria levado nossos primeiros pais a confiar no amor de Deus e obedecer-lhes aos mandamentos, lá no jardim, né? E a presunção os levou a transgredir-lhe a lei, crendo que seu grande amor os salvaria da consequência de seu pecado. Então, Satanás aqui, ele tenta Cristo a presunção, né? E ele rotula essa presunção como fé. Como você bem disse, Mari, ele é muito, muito sagaz. Ele é sorrateiro, né? Mas Jesus estava atento a essa artimanha de Satanás. E muitas vezes nós não estamos atentos. O texto que eu li, nesse capítulo mesmo, no capítulo 13, é o 79,2. Em Mente, Caráter e Personalidade, tem um capítulo no volume 2 que fala só sobre isso, o capítulo 58, a diferença da fé e da presunção. É muito sutil.
E a gente só vai perceber, né, se nós estivermos realmente ligados a Cristo, porque senão a fé, a presunção, ela pode se assemelhar à fé. A gente pode confundir a presunção com fé, que muitos de nós acabam confundindo. Por quê? Estava pensando aqui, né, comigo, um exemplo bem prático, assim. Eu sei que a minha filha ela tem uma intolerância severa à lactose. Assim, desde bebezinha ela tem uma intolerância muito aguda, muito grave à lactose. Eu já sei disso. Agora, se eu ministrar alguma coisa com leite, orar lá, pegar um leite, alguma coisa derivada de vaca lá de leite, e orar sobre aquele alimento, e der para minha filha, será que eu estou tendo fé? Senhor, abençoa esse queijo que ela vai comer, para que não faça mal, para que ela fique bem, para que ela não tenha nenhum tipo de reação alérgica. Será que se eu fizer isso e der esse queijo para minha filha, eu estou tendo fé em Deus, que Deus pode, né, livrar minha filha daquela doença ali, daquele problema de saúde no momento, ou eu estou sendo presunçosa? Porque Deus já me mostrou que ela tem problemas e eu posso oferecer outros tipos de alimentos para ela, né? Então, às vezes, a gente faz isso. A gente testa a Deus naquilo que Deus não pede, né? Nós não deveríamos apenas confiar, né? Que foi o que Jesus fez. Exatamente, Joyce. Lá em Tiago está escrito que fé sem obras é morta, né? Então, a fé está intimamente ligada com as obras, com a obediência. Não existe fé sem obediência. A fé sempre leva à obediência, né? Tem textos do Espírito de Profecia que dizem, né, que a fé opera pelo amor. Então, às vezes a gente ouve falar, né, de fé, que o que a gente precisa é de fé em Jesus, não precisa de mais nada. Como se a gente não precisasse não precisasse obedecer, né? Mas uma coisa está ligada à outra. Fé sem obras é presunção. É muito importante a gente entender essa diferença, porque o inimigo tem tentado muito o povo de Deus com essa tentação também, né? Querer, assim, receber as bênçãos de Deus, pedir, orar pelas bênçãos de Deus, sem estarmos dispostos a obedecer a Deus, a cumprir as condições, né, para que Deus possa atender aos nossos pedidos. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas orações, porque às vezes a nossa oração pode estar cheia de presunção. A gente pode achar que a gente está orando com fé, quando na verdade a gente está orando com presunção, né? Esperando que Deus faça a parte dele, mas nós não estamos dispostos a fazer a nossa parte. E aqui diz, né, que Satanás não pode nos forçar ao pecado. Isso é muito importante a gente ter sempre isso em mente, que nem Satanás, nem os anjos maus podem nos levar a pecar. Então, aqui, o que que ele podia, o que que Satanás e os anjos maus podem fazer? Eles podem nos tentar a fazer o mal, né? Nos tentar a desobedecer. Então, qual foi a tentação, de Jesus aqui? Ou melhor, a tentação de Satanás, né, para Jesus. Aqui ele disse, lança-te daqui para baixo. Por quê? Porque Satanás não podia lançar Jesus dali de cima. Ele só podia, ele também não podia forçar Jesus a se jogar dali. Ele só podia insinuar aquilo para Jesus. E se Jesus não consentisse com a tentação, ele não poderia ser vencido. E a gente sabe que tudo que aconteceu no deserto da tentação, tudo que aconteceu com Jesus aqui na terra, é um exemplo para nós. Então, se Satanás não pode não pôde forçar Jesus a pecar, ele também não pode nos forçar a pecar, né? O pecado é uma escolha, né? Tem muitos textos bíblicos que nos mostram isso. Então, nem todo poder da terra ou do inferno poderia forçar Jesus, no mínimo que fosse, a se apartar da vontade do Pai.
Nada, nada, nem o poder do inferno, né, por maior que seja, pode nos levar a pecar, ou seja, não há desculpa para o pecado, né? O pecado é sempre uma escolha, porque o pecado, qual que é a definição de pecado? Está escrito que só existe uma definição de pecado, que é a transgressão da lei de Deus. Então, o pecado é a desobediência da lei de Deus. E para a gente desobedecer, a gente precisa decidir. É assim com a gente, é assim com os nossos filhos. Satanás não pode tentar, não pode forçar nossos filhos a pecarem, a desobedecer. Ele pode tentar da mesma forma, né? Os nossos filhos. O tentador jamais nos poderá compelir a praticar o mal. Não pode dominar as mentes a menos que se submetam ao seu controle. A vontade tem que consentir, a fé tem que largar sua segurança em Cristo antes que Satanás possa exercer domínio sobre nós. Mas todo o desejo pecaminoso que nutrimos proporciona um espaço, né, uma brecha para Satanás agir. Todo ponto em que deixamos de satisfazer a norma divina, né, cada desobediênciazinha, por menor que seja, é uma porta aberta pela qual Satanás pode entrar para nos tentar destruir. E todo fracasso ou derrota de nossa parte é uma oportunidade para Satanás, aqui fala exprobrar a Cristo, né? Acusar a Cristo. Então, isso me faz lembrar de uma experiência que eu tive, eu não sei se eu já comentei aqui, mas no começo quando a gente mudou aqui para o campo, começaram a aparecer alguns seres indesejados aqui dentro de casa, né? Algumas vezes aconteceu de aparecer cobrinha dentro de casa. Eram cobras pequenas, né? Cobra coral. E foram 3 vezes que isso aconteceu, em lugares diferentes. E, e a gente ficou pensando, por onde será que ela está entrando? A gente não estava percebendo, parecia que estava tudo fechado. E aí, depois de analisar, a gente foi descobrir que atrás do fogão tinha uma aberturinha ali por onde entrava a mangueira ali, né, do gás. E a gente descobriu que ali tinha uma brecha para a cobrinha entrar. Como ela é uma cobra pequena, ela estava entrando por ali. E então isso me faz pensar que Satanás é também uma serpente, né? E ele se aproveita de qualquer brechinha para entrar na nossa vida. Ele não precisa de muito espaço. E a gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes a gente se descuida, a gente desculpa os pecadinhos, né? Ah, mas é só uma vez, ah, mas é só um pouquinho, não tem problema, todo mundo faz, né? Sendo que para Deus, pecado é pecado. Todo pecado é uma transgressão, é uma desobediência à lei de Deus. E todo pecado é perigoso. Quando a gente olha para o pecado de Adão e Eva, a gente pode pensar, nossa, mas como, né? Que só por causa daquele pecadinho. Hoje, quando a gente olha para o pecado de Adão e Eva, né, a gente está tão acostumado a pecar que parece algo tão irrelevante, né? Mas, na verdade, qualquer deslize, né? Qualquer afastamento da vontade de Deus, qualquer desconfiança da vontade de Deus é perigosa, né? Mari, Eu já- ali fala, a gente vê que tem um padrão ali, né? A primeira coisa que Satanás faz, ó, a menos que se submetam ao seu controle da mente, né? Ele tenta dominar a nossa mente. Ele não pode dominar, a menos que se submetam ao seu controle, a menos que a gente se submeta ao seu controle, né? A menos que a gente, eu entendo assim, a menos que a gente se desconecte de Cristo, porque se nós estivermos em Cristo, se o nosso pensamento estiver em Cristo, eu não vou pensar nos pecados que eu não vou cometer. Entende, Mari? Eu não vou pensar nos pecados. Ah, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não devo, eu não devo. Não é uma lista de coisas que a gente não deve fazer. A gente sabe que tem, mas não é não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente aprenda a depender dele. Lá em João 15 diz, né? Eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim
que não dá fruto, tira, limpa, aquela que dá fruto, tal. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A gente já conhece a Cristo. A gente já sabe, nós temos a palavra viva de Cristo. Está em mim e eu em vós. Eu acho que essa é a grande sacada de Satanás. Ele quer tirar o nosso descanso em Deus. Essa semana a gente até compartilhou um texto, né, Mari? De a gente estar no livro Caminho a Cristo, capítulo 8, de nós descansarmos em Cristo, estarmos conectadas a Cristo, porque se nós estivermos em Cristo e Ele em nós, Ele vai lutar as nossas batalhas. Eu não vou ter que lutar contra o pecado, porque Ele é o grande general. Jesus é o grande vencedor. Ele venceu Satanás. Ele venceu no deserto da tentação as minhas lutas. No deserto da tentação, o Senhor nos deu a vitória para cada um de nós. O que a gente não deve fazer? O que Satanás quer que a gente faça? Se desgarre de Jesus. Ele quer que a gente se pare de pensar em Jesus, pare de meditar, não esteja em comunhão. Porque se nós não estivermos em comunhão, a gente vai continuar tentando não pecar, porque nós aqui não amamos o pecado, mas nós vamos cair, porque nós vamos estar fundados e firmados no nosso próprio braço. Eu acho que essa é a maior dificuldade que muitos de nós têm. Eu estou lutando contra o pecado. Eu acho que a nossa luta deve estar em Cristo. Olha só, tem um texto no Caminho a Cristo que diz assim, é pela comunhão com Ele, Caminho a Cristo 69.1, é pela comunhão com Ele, todo dia, toda hora, permanecendo nele, que devemos crescer na graça. Ele deve estar conosco a cada passo do caminho. Então, Satanás, ele tentou a Cristo ali, ele queria que Cristo olhasse para si próprio, para a situação, não estava falando de fé, para negar a Deus, imagina, não era nada disso, não era nada desse contexto, ele sabia que Jesus tinha fé em Deus, que era o Filho de Deus, ele não estava pedindo para Jesus fazer nada de diferente, assim, que fosse descaradamente contra a vontade de Deus. Ele foi muito sutil, só que Cristo, ele estava em Deus, ele tinha permanecido em Deus. Se nós desviarmos a nossa mente de Jesus, as outras coisas vão acontecer, o outro passo a passo, ó, a vontade tem que consentir, a fé tem que largar a sua segurança em Cristo, a gente vai consentir passo a passo, porque nós não somos nada sem Cristo. Nós não vamos vencer o pecado, não vamos vencer as tentações. Satanás, ele sabe que nós somos pó e poeira nessa terra. Quantos anos é a idade do homem? Quantas eras e milênios Satanás já tem? Ele sabe que a nossa única salvaguarda é estar em Cristo. E é isso que ele quer que a gente perca de vista, essa comunhão. Porque sem ela, a gente não consegue, né, prosperar. Exatamente, muito bem lembrado, Joyce. Como a gente sempre tem procurado dizer aqui, Cristo em nós é a esperança da glória. A única esperança de vencermos é Cristo estando em nós, né? A gente permanecendo em Cristo, porque por nós realmente a gente não consegue fazer nada, nada, nada. Está escrito, né? Sem mim nada podeis fazer, mas também está escrito, tudo posso naquele que me fortalece. Romanos 8:37 diz, né? Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, por Cristo, ele faz de nós mais do que vencedores. Essa é a grande promessa, né? Aquele que vencer como eu venci, sentará comigo no trono. É o que está lá, a promessa em Apocalipse, né? Ele pode fazer isso por nós, tão somente nós permanecermos nele. Exatamente. E aqui, então, a tentação de Satanás ali foi levar Jesus a se jogar dali, né, para que Deus o guardasse. E ele usou um texto, na verdade, ele usou dois textos, né, da Bíblia. Ele disse: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, mas ele omitiu uma parte. O que diz no verso? O texto originalmente diz: aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Nos caminhos de quem? De Deus. Ele omitiu essa parte. Porque se não era da vontade de Deus que ele se atirasse daí, por que Deus o protegeria?
né? Então, não é simplesmente assim, Deus manda, os anjos vão te guardar em qualquer lugar onde você for, porque está escrito. Então, a gente pode se colocar, será, em qualquer situação de risco, que os anjos vão ser obrigados a nos guardarem? Não, os anjos vão nos proteger se nós andarmos nos caminhos de Deus, se nós formos onde Deus desejar. Então, isso me faz pensar, por exemplo, em algumas situações de risco, por exemplo, esportes radicais, parques de diversões, onde a pessoa às vezes se coloca, né, está buscando ali, o objetivo é adrenalina, né? É você sentir aquela adrenalina e tal, sendo que você está se colocando ali em situações de risco. Será que se eu me colocar sem necessidade em situações de risco, simplesmente para ter prazer, Deus vai me proteger? E Jesus respondeu também com o que está escrito, né? Jesus se recusou firmemente a desobedecer e ele usou também o está escrito. Então, Satanás usou o está escrito e Jesus também usou. Então, a gente tem que estar atento, porque às vezes, estar atentos, porque às vezes o inimigo usa o está escrito para nos enganar. Não é porque está a palavra de Deus, tem um texto ali, às vezes fora de contexto, né? Que quer dizer que é a vontade de Deus, não necessariamente. A gente tem que analisar, né? E o está escrito sempre vai ser uma proteção para nós. Tem um texto que diz, do Espírito de Profecia, que a gente precisa construir um muro de versos bíblicos à nossa volta, né? Assim como Jesus fez. Então, uma das coisas mais importantes na educação dos nossos filhos é o que a gente sempre tem falado aqui, é memorizar a palavra de Deus. Não é simplesmente você saber, mas você decorar. Cristo sabia, a palavra de Deus estava não só no coração dele, mas na mente dele. Porque às vezes vem uma situação, uma tentação ali rápida, inesperada, você não vai ter tempo, talvez, de procurar ali na Bíblia, né? E, onde que tem um texto escrito, muitas vezes a gente tem essa possibilidade, né? A gente está se sentindo, por exemplo, o texto que a gente compartilhou, eu e a Joyce compartilhamos uma com a outra essa semana, é, fala sobre a questão do pensamento. Então, nós mães somos muito tentadas no pensamento. Na verdade, tudo começa no pensamento, né? E esse texto diz assim, que a vida em Cristo é uma vida de descanso. Pode não haver êxtase de sentimentos, mas deve existir uma confiança constante e tranquila. Sua esperança, a nossa esperança não está em nós, mas em Cristo. A nossa fraqueza está ligada à força de Cristo. A nossa ignorância à sabedoria de Cristo. A nossa fragilidade ao eterno poder de Cristo. Isso está lá no livro Caminho a Cristo, página 45. Por isso, não olhe para você mesmo. Não permita, olha aqui a questão do pensamento. Não permita que seus pensamentos fiquem centralizados no próprio eu, mas olhe para Cristo. Eu lembro que no ano passado, estava passando por algumas situações difíceis e orando ali, pedindo para Deus falar comigo. Deus me mostrou a história da serpente de bronze, né? Que é uma ilustração do que nós devemos fazer a cada instante da nossa vida, olhar para Cristo e sermos salvos, para sermos, para vencermos as tentações, para sermos libertos, né, do pecado das dificuldades, né? Esse é o segredo, centralizar os nossos olhos, os nossos pensamentos, não nos nossos problemas, não no nosso próprio eu, mas em Cristo. Esse é o segredo da vitória, né? Pensar no amor de Cristo, na beleza, na perfeição do caráter de Cristo, né? Esse é o segredo, permanecer em mim. Isso vai nos levar a descansar. Então, às vezes a nossa vida é tão atribulada, tão agitada, né? A gente fica ali preocupada com isso, preocupada com aquilo, por quê? Porque a gente está centralizando os pensamentos no nosso eu. A gente não está centralizando os pensamentos em Cristo. Se a gente ficar alimentando esses pensamentos egocêntricos, a gente vai ficar, sim, ansiosas, nós vamos ficar deprimidas,
vamos ficar desanimadas, desesperadas às vezes, sem ver solução, mas se a gente pensar na solução que Cristo é para nós, né? Na esperança que Cristo nos oferece, em tudo que Cristo é para nós, as nossas reações vão ser bem diferentes, né, Joyce? Sim, Mari. E, a, e nós, como mães, temos essa missão de mostrar esse evangelho para os nossos filhos, sabe? Porque às vezes eu penso na minha atitude como mãe, né? E que exijo uma obediência imediata e voluntária e feliz da minha filha, tudo ao mesmo tempo, né? Eu quero que ela obedeça, faça aquilo que muitas vezes ela não quer fazer porque é preciso, e quero que seja assim, prontamente, bem cordeirinha, bem feliz, e sorridente para mim, e a gente está lidando ali com uma criança que também é humana, né? Que também é carne, que também tem desejos e paixões, e num grau de dificuldade menor, talvez, do que o nosso, mas é a batalha que ela está passando, a criança está passando, passa uma batalha também para obediência. E quantas vezes o Senhor impressionou meu coração, fala, olha, o que você quer da sua filha, eu quero de você também. E você não está respondendo assim para mim. Como que você consegue exigir da sua filha essa obediência e quer? Então, isso, assim, fere o meu coração, sabe? Muitas vezes, porque eu não tenho, muitas vezes, com a minha filha, a misericórdia que o Senhor tem comigo, né? E de esperar, de me dar a mão quando eu caio e levantar, às vezes eu quero ali na hora. E uma vez eu conversando com uma amiga, eu falei, meu Deus, como eu posso ensinar a minha filha, né? É que ela pode ter vitórias. Como a gente ensina uma criança que ela pode ter vitórias também? Que a desobediência dela, na verdade, é o problema, são probleminhas do coração. Não é só um ato. Não é o fato dela ter feito alguma coisa em si, mas são problemas do coração. A raiz é no coração, sabe? A raiz do mal ali no coração. Como que eu vou falar isso para minha filha? Sem dizer para ela, você é uma pecadora, entende? De uma maneira que ela não tenha medo de Deus, de uma maneira que ela não tenha, sabe, não fique pensando no pecado, porque a gente às vezes pensa mais no pecado do que em Cristo. Não é essa a proposta do Senhor para nós. A nossa vida tem que ser leve. Nossa vida nós temos que aprender a olhar para Jesus por quem Ele é, né? Ele não é um Jesus histórico, ele é um Jesus de carne, é o nosso Salvador, né? O maior amor do mundo. Como que eu posso me ensinar isso para o meu filho? Que esse Jesus ama tanto ele, que a minha filhinha, né? Jesus a ama tanto que ele mesmo, o Senhor Jesus do céu, o Criador, vai olhar para ela e vai dizer: Sarinha, eu vou te ajudar. Vamos comigo que eu vou te ajudar. Você vai vencer isso aí. Então, eu tenho pensado e orado ao Senhor, porque é esse Jesus que eu quero que minha filha conheça, um Jesus pessoal, que vai ajudar ela naquela debilidade que ela tem, naquele problema de comportamento que ela tem. E quantas vezes Deus me deu a oportunidade de ter conversas tão profundas com a minha filha, sabe, a respeito disso. Ela fala, mãe, eu quero obedecer, mas eu não consigo. A Sara, ela é bem falante assim comigo, ela expressa muito bem os sentimentos. Então, eu quero obedecer, mas eu não consigo. Quando eu vejo, eu já fiz. O pensamento vem, eu já estou fazendo, eu não sei o que eu faço, eu não sei porque eu sou assim, ela fala para mim, sabe? E eu falo, meu Deus, é a mesma coisa que acontece comigo, em grau, em proporções diferentes, em áreas diferentes, né? Então, eu tenho procurado levar minha filha a Jesus, falar, filha, vamos olhar para Jesus, o que Jesus faria, como Jesus pode nos ajudar, o que a palavra nos diz. E assim a gente tem tentado, Mari, olhar mais para Jesus e menos para o pecado, né? E estamos caminhando, para a graça de Deus. Amém. É isso mesmo, nós somos representantes de Cristo para os nossos filhos, né? Nós precisamos aprender a fazer por eles o que Cristo faz por nós, né? Por isso que a gente precisa, nós mães precisamos da escola do mestre. E quando eu falo escola do mestre, não é simplesmente esse projeto aqui, estarmos aqui nesse estudo em grupo, né? Quando eu falo da escola do mestre, é nós estarmos aos pés de Cristo, né? Como Maria, estarmos sempre ali dispostos a ouvir a Cristo, né? Ter um relacionamento, a comunhão, né, que a Joyce falou. Nós precisamos ser aprendizes na escola de Cristo para que nós possamos ensinar. Essa é a proposta aqui da escola do Mestre. Aprender de Cristo a mansidão, a humildade e tudo mais, para que possamos ensinar na prática, não na teoria simplesmente, né? Mas na prática para os nossos filhos, né? E continuando aí, a gente viu, né, que a fé é diferente da presunção.
E nós sabemos que está escrito lá em Apocalipse 14:12, que aquele texto, né, bem conhecido, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o quê? A fé de Jesus. O que que é ter a fé de Jesus? A fé de Jesus é isso aqui que ele demonstrou ali no deserto. Essa fé inabalável, né, que se apropria das promessas de Deus, que se apega à palavra de Deus. Isso é a fé de Jesus, que nós precisamos ter também, né? Os salvos, né, aqueles que estarão em pé quando Cristo voltar, serão um povo que terão essa fé. Não uma fé presunçosa, mas uma fé que leva à ação, à obediência por amor, né? Não por obrigação, mas por amor. E, e aqui diz, né, que Satanás sabe que se ele nos colocarmos desnecessariamente no caminho da tentação, ele terá a vitória. E como que a gente pode se guardar de nos precipitarmos ao encontro do perigo, de sermos levados à tentação, a uma situação de risco? Aqui diz que é pela meditação e pela oração, na página 79, parágrafo 3. A meditação e a oração nos guardariam de nos precipitar sem ser solicitados ao encontro do perigo, e seríamos assim salvos de muitas derrotas. Então, nós mulheres também muitas vezes somos precipitadas, né? A gente fica ali ansiosa, preocupada em resolver muitas coisas, a criança está ali agindo, desobedecendo, a gente já quer logo reagir, né? Sem estarmos em Cristo, sem estarmos no Espírito, sem estarmos em oração, sem estarmos meditando na palavra de Deus. E aqui é uma essa meditação não é aquela meditação transcendental, né? Que você esvazia a mente, mas pelo contrário, é você encher a mente com a palavra de Deus. Então, essa meditação ao longo do dia, né? Você ficar ali remoendo, como se fosse, né? A gente sabe que a vaca rumina, né? Então, e a palavra de Deus é comparada ao pão, ao alimento. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa se alimentar de Cristo no começo do dia e ficarmos remoendo aquilo, né? Ruminando aquilo ali durante o dia, aquilo que a gente estudou na palavra de Deus, aquela conversa que a gente teve com Deus no começo do dia. Isso vai nos alimentar durante o dia. E é nisso que a gente precisa meditar. Não é meditar nos nossos problemas, é meditar nas promessas de Deus, né? E eu acho que há uma grande dificuldade nisso também, Mari, porque nós hoje, muitos de nós sofremos com o mal do pensamento acelerado, é o mal do século, né? Muita informação, muito celular, né? Eu falo de mim mesmo, muita notícia em tempo real o tempo todo. Então, a gente acaba perdendo a habilidade de meditar, de refletir, né? Muitas vezes a gente não tem mais essa habilidade. A gente está lendo um texto e não consegue extrair do texto a mensagem, mesmo que você está lendo, ou você extrai e aplica para outra pessoa, quando consegue, mas não consegue meditar e tornar aquilo, tomar posse daquilo para si, né? Porque nós estamos com um pensamento muito acelerado, nós temos muitas responsabilidades, fazemos tanta coisa, né, ao longo do dia, e a gente esquece, né, de descansar um pouco, repousar um pouco. Vinde a mim, todo é incrível o convite do Senhor Jesus é o tempo todo, Mari. Eu estava lendo um dia a Bíblia, assim, analisando isso, quantas vezes o Senhor Jesus diz, venha a mim, permanecer em mim, ficar em mim. Parece que a gente tem a mente tão embotada que a gente não consegue perceber isso. Eu estou falando isso porque é uma coisa que eu tenho experimentado isso. Meu Deus, o tempo todo o Senhor Jesus, sabe, vinde a mim, como se tivesse um monte de flecha apontando para ele e eu não estivesse vendo aquilo. Porque eu quero poder para vencer durante o dia, eu quero guiar a minha filha aos pés de Cristo, quero praticar a verdadeira educação, mas não vou até o mestre, não permaneço no mestre, não consigo meditar, refletir nas palavras do mestre, contemplar a Cristo na beleza da sua santidade. Quanto nós deixaríamos de errar, quantas vitórias nós teríamos se tão somente a gente contemplasse a Cristo no que Ele está fazendo agora por nós como nosso mediador no santuário. Quanto,
Se a gente tivesse realmente o momento, se a gente conseguisse vivenciar e refletir no momento que nós estamos vivendo do juízo investigativo, quanta coisa a gente deixaria para lá que não tem tanto valor, sabe? A gente vai ver na próxima tentação, tem uma parte nesse livreto aqui, no Deserto da Tentação, que eu recomendo muito a leitura, que fala só sobre as tentações, que fala que Jesus não perdeu tempo com Satanás. Bem assim, não perdeu tempo, porque Jesus tinha coisas mais importantes para fazer. E a gente às vezes perde tempo porque nós não temos a real conhecimento do tempo, né? Paulo fala sobre que nós devemos conhecer o tempo que nós estamos vivendo. E a gente não faz isso. Eu falo por mim. Aí chega no final do dia, eu penso, meu Deus, quanto eu permaneci em Cristo? Parece assim que fugiu da minha mente, fiz tantas outras coisas e no final das contas, eu não permaneci em Cristo. Eu estive com Cristo de manhã, como nós estamos agora. Um período com Cristo. Eu vou estar com Cristo nos momentos da minha oração, mas fora isso, parece que ele não é, muitas vezes, um amigo que está caminhando lado a lado comigo nas minhas decisões do dia. E é aí que a gente muitas vezes cai, né? Que a gente cai, a gente tem os fracassos e se sente depois triste com isso, não é? Porque a gente não quer viver assim. Mas, A gente precisa aprender a andar com Deus como Enoque, né, Joyce? Não só sentar com Deus ali de manhã, isso, Enoque, quando bem a gente lembrado, Mário. quando a gente está sozinho antes das crianças acordarem, é uma delícia, né? É muito fácil, assim, na solidão, assim, principalmente se for de madrugada, né? Só nós e Deus ali. Aí é fácil, né? A gente meditar, a gente se acalmar. Mas e durante o dia, né? Quando vem ali no meio no olho do furacão, né? Se a gente não estiver andando com Deus o tempo todo, sem chance, né? A A gente gente realmente. olhando, a gente olhando para Jesus no deserto da tentação, aí a gente vê, ele tava, a idade de Jesus, o que que ele fez antes do deserto da tentação? Como foi a vida de Jesus antes do deserto da tentação? Ele teve um preparo para aquilo. Ele já tinha aprendido antes confiar no Pai. Ele já tinha vivenciado momentos especiais com o Pai, né? A gente está fazendo as pessoas que estão fazendo desde o começo, viu desde da meninice de Jesus quanto tempo ele dedicava para o Pai. Ele estava no Pai. Por isso ele venceu no deserto da tentação, porque ele estava no Pai, ligado ao Pai, né? Essa é a questão, fica muito evidente isso no deserto da tentação, porque se Jesus tivesse caído de gaiato no deserto, sem nunca ter estado com o Pai, o que teria sido dele, né? O que tem sido de nós, quando a gente é tentado, muitas vezes, quando a gente não está no Pai? Qual é a nossa reação? Reação. É reação, a gente reage àquilo, né? Mas Jesus não, ele teve uma vida inteira de preparo ali, andando com o Pai, assim como você citou, né, a questão de Enoque. Eu acho que essa é toda a diferença, é andar com Cristo, é estar no Pai, ligado na videira, vinde a mim, o tempo todo com Jesus. E aí as vitórias, elas vão acontecendo automaticamente, e a gente nem vai se vangloriar disso, não vai fazer nada, a gente não vai olhar para isso, porque a gente não está olhando para nossas quedas ou vitórias, a gente está olhando para Jesus, essa é a diferença, né? É tão mais leve, né, Joyce, quando a gente pensa dessa forma, né? Bom, mas será que Deus pode nos levar a situações de prova? A gente viu aqui que a gente não deve se colocar em situações de risco no terreno da tentação, né? Mas pode acontecer de a gente estar numa situação ali de prova, de tentação, que foi Deus que nos colocou naquela situação? O que vocês acham? Alguém quer comentar? Sim, vou colocar aqui já juntando as duas coisas, a presunção e a tentação, né? Eu tive uma experiência prática há alguns anos, que quando meu esposo, isso foi em 2019, quando meu esposo decidiu firmemente guardar o sábado, ele recebeu estudo bíblico, e aí ele decidiu se batizar e passou pelo batismo. Antes dele tomar essa decisão, ele perguntou para a empresa o que aconteceria, ele trabalhava numa multinacional, o que aconteceria se ele não fosse aos sábados, né? E aí ele pegou o gerente pegou e falou que não teria problema algum,
que ele só ia perder no Olerite o final de semana. Aí, quando chegou em dezembro, o batismo foi em agosto, quando chegou em dezembro, a empresa dispensou ele, porque disse que a empresa não poderia ter um funcionário diferente de todos os outros, né? Tudo bem. Em seguida, pouco tempo depois veio a pandemia, passamos por um momento que estava tudo fechado, um momento bastante desafiador. Então, assim, o meu esposo teria que recomeçar. Ele já tinha ficado 13 anos nessa multinacional, e ele teria que recomeçar o trabalho e reinventar, né? Agora saindo de CLT para autônomo. Então, nesse período, nós passamos por uns desafios financeiros. E dentro desses desafios financeiros, nós ficamos 6 meses sem pagar o carro. E aí, sabe o que acontece, né? Fica sem pagar, vem a busca e apreensão. Aí o oficial veio, ele bateu no portão e perguntou assim, dona Claudete, eu falei, pois não. Ele falou, a senhora pagou o carro? Eu falei, não. Aí ele pegou e falou assim, e agora, o que que eu faço? Eu tenho que levar o seu carro. Eu falei, entra. Eu coloquei ele para dentro, coloquei o oficial para dentro, falei, entra. E aí eu expliquei a situação para ele, falei, olha, eu realmente não paguei, nós não pagamos por causa disso, disso, disso. Mas é seu dever, é seu trabalho, pode levar o carro. Aí ele pegou e falou assim, não, mas eu não posso levar o carro. Eu falei, mas não, o senhor não veio aqui para isso? Para buscar o carro? Ele falou, mas eu não posso levar o carro. Eu falei, mas por que o senhor não pode? Ele falou, porque você tem alguma coisa que eu não consigo saber o que que é. Ele falou, e eu sei que eu não posso levar o carro. Eu falei, mas é seu trabalho, tá aí, eu pego a chave e o senhor leva. Ele pegou e falou, não, eu não sei, o que que a senhora tem? Eu falei, eu não sei, o que que o senhor tá vendo? Me explica o que que o senhor tá vendo. Aí eu falei, eu tava tão simples, tão assim, eu tava limpando a casa, tava com a casa, com os móveis tudo pra cima, criança pequenininha, meu caçula pequeno, e aí ele chegou perto da hora do almoço, e, e aí o que que aconteceu? Falei para ele entrar e eu fiz todo o acolhimento com ele, tudo, e aí ele falava que não podia levar o carro, tudo bem. Eu falei, bom, então, ele me perguntava o tempo todo, o que que eu faço? Eu falei, é o senhor que tem que me dizer, porque o senhor veio para buscar, e eu tô te dando toda a autonomia para levar. E ele falou assim, mas se eu levar, vai ficar muito mais caro para você, porque você vai ter que pagar a diária, vai ter que pagar os custos do meu serviço, você vai ter que pagar isso, vai ter que pagar aquilo, vai ter que pagar aquilo outro. Ele foi passando um monte de coisa que eu teria que pagar, disse que vai ficar mais caro do que eu tirar o carro de lá. Eu falei, eu não sei, então, o senhor me vê alguma solução para isso? Eu falei, eu não sei. Aí ele pegou e falou assim, então faz o seguinte, tira o carro daqui, você tem onde deixar o carro? Eu falei, tenho um amigo que é garagista, ele vende veículos, eu posso deixar lá. Ele falou, então faz o seguinte, tira o carro daqui agora e leva para lá. E eu falei assim, não, mas eu tenho que dar almoço pro meu menino, ele não almoçou ainda. Já tá na hora do almoço, eu vou dar o almoço para ele é pequenininho. Aí ele falou, não, você come na rua, você tira o carro daqui agora. Aí eu peguei, falei, tá bom. Aí ele pegou e foi embora. Mas, em seguida, assim que ele saiu, eu estava tão tranquila, estava numa paz. Eu ajoelhei e falei, Senhor, eu sinto que não é para mim tirar o carro daqui. Não vou tirar. Se ele quiser tirar, ele vai tirar daqui. Ele vai tirar. Eu não vou tirar. Aí ele vai pegar a chave e vai levar o carro. Porque é o dever dele, ele pode levar. E eu falei, eu vou dar comida pro menino, eu vou dar a refeição do meu pequeno. E vou almoçar também. E fiquei em paz. Falei, se ele quiser, ele volta e busca e leva. Não vou tirar daqui e levar para lugar nenhum. E no mesmo dia eu consegui o recurso, o veículo ficava em 6 mil para quitar, só que aí acabei conseguindo quitar por 4 mil, e se eu pagasse as parcelas normalmente, ficaria em 6 mil, se eu pagasse o que faltava. Mas aí mesmo eu pagando atrasado, quitando, ficou em 4 mil reais. Aí ele voltou uma semana depois, e eu já tinha quitado, estava tudo resolvido, ele não tirou o carro daqui, da garagem, mas aí depois, quando eu esfriei, quando passou a situação toda, quando acalmei, aí que eu vi o tamanho do conflito espiritual que eu estava ali. Eu, na hora, no momento em que tudo aconteceu, fui pega de surpresa, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu só sei que ele veio aqui para buscar. Aí
Depois que passou, foi que eu entendi que se ele não poderia tirar o carro dentro da minha casa, mas porque Deus não estava, o anjo de Deus, Deus não estava permitindo. A luz do céu não estava permitindo ele tirar. Mas se eu colocasse na rua, aí ele ia poder me dizer que eu estava mal intencionada, que ele ia guardar o carro, eu ia guardar o carro em outro lugar. Aí o Satanás ia poder colocar todas as acusações dele sobre mim. Mas naquele momento eu estava sob a proteção, dentro do meu lar eu estava sob a proteção divina. Se eu tivesse cedido àquela tentação, tivesse sido presunçosa por mim mesma, agido por mim mesma, eu teria perdido toda a bênção, toda a proteção divina naquele momento. Mas Deus, louvado seja, que me protegeu e ainda me deu condições para resolver a demanda. Amém. A gente precisa estar muito atento para saber discernir, né? O que é uma tentação do inimigo, se é o inimigo nos levando para uma situação de tentação ou se é Deus nos provando. Então, no começo do capítulo 4 de Mateus está escrito, né, o verso 1, a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, Cristo foi guiado pelo Espírito Santo. Não foi ele que se colocou no terreno da tentação, né? Então, aqui fala na página 79, parágrafo 4, que muitas vezes nós somos colocados em situação de prova e nós, por estarmos passando por uma situação difícil de prova, a gente duvida de que tenha sido guiado pelo Espírito Santo para aquela situação. Mas muitas vezes é o Espírito Santo que nos coloca nessa situação. Então a gente tem que ter muito discernimento do Espírito, para saber, será que eu que estou me colocando nessa situação? Ou foi o Espírito Santo que me trouxe aqui, né? Então, quando Deus nos leva à aprovação, tem um desígnio a realizar para nosso bem. Quando Deus nos coloca numa situação difícil, é para o nosso bem. Então, Jesus, quando veio a tentação, aqui fala que ele não ficou ali, não se entregou a acabrunhamento, né? Ou seja, ele não ficou ali se lamentando, se sentindo coitado, porque estava naquela situação de tentação. E a gente também tem que ter esse cuidado. Às vezes a gente fica se lamentando porque está passando por aquelas provações, e de repente Deus está nos colocando naquela provação para o quê? Um Para propósito maior, né? para nos aprimorar, né? Nos aperfeiçoar, né? Oi, Jair. Quando Deus nos coloca numa situação dessa, Mari, há um propósito maior, né? A nossa confiança em Deus não pode estar vinculada às circunstâncias. Nossa fé não pode estar vinculada às circunstâncias, mas em tudo aquilo que nós já conhecemos de Deus, né? A gente vê, Jesus tinha um propósito muito maior. Aquela vitória de Cristo era a vitória de toda a humanidade. Satanás sabia que havia muito em jogo ali. Se Satanás tivesse ganhado ali, não precisaria de cruz, entende? Então ali havia muita coisa em jogo. Deus tinha um propósito muito maior ali. Se a gente vê a meditar na própria história de Abraão, quando, né, Deus pede para que ele entregue seu filho Isaque como sacrifício, né? Não era só a história de Abraão que estava acontecendo ali, Isaque. Era um conflito cósmico. O céu, o Espírito de Profecia diz que o céu parou para contemplar a cena. Será que Abraão amava tanto a Deus assim? Será que é tanto amor? E Abraão lutou com Deus, ele foi caminhando e orando, porque Satanás vinha com as tentações, falava assim, ó, mas Deus disse, não matarás, você vai matar o seu filho? Ele deu, não matarás, você não precisa matar, você entendeu errado. Só o fato de você estar se colocando no caminho já é uma resposta. Satanás também usou está escrito com o próprio Abraão. Mas aquele que ouviu a voz de Deus, aquele que conhecia a voz de Deus de verdade, a ovelha conhece a voz do seu pastor, ele não retrocedeu, não, ele foi até o fim com o seu filho. E lá naquele momento, todo o céu, todo o universo estava olhando para a terra, vendo qual seria a atitude de Abraão diante daquilo, né? Nós sabemos a história, a própria história do patriarca Jó. Havia muita coisa envolvida. Não é só ali aquele ser humano, ali aquela vida, lógico, né? Tá acontecendo na vida da pessoa, tá envolvida. Mas o desdobramento é muito maior.
Então, as situações da nossa vida que a gente não entende o porquê, a gente não sabe o porquê que está passando por aquilo, mas a nossa firme segurança na palavra de Deus, nas experiências que nós tiramos da Bíblia, nos diz que há sempre um propósito muito maior, que muitas vezes não vai ficar conhecido por nós, né? Nem nesta terra. Só no porvir a gente vai entender por que passamos por tantas coisas que passamos. Às vezes a gente não merece, no nosso julgamento, não sei por que, Senhor, que está acontecendo isso comigo, mas está acontecendo. Está acontecendo. E há um propósito. Quando a gente estuda a vida dos mártires, tudo mais, é tanta coisa para o Senhor. É muito maior do que nós, Mari, né? O plano da redenção, o grande conflito, há todo o mundo observando. A gente já estudou isso, acho que na primeira parte desse estudo, né? Então, a nossa firme confiança não pode estar vinculada ao que está acontecendo ali, né? As circunstâncias, mas em tudo que Deus é e já se revelou para nós, né? Na sua palavra. Exatamente. E Jesus se lembrava que pouco tempo antes, no batismo dele, ele tinha ouvido uma voz do céu dizendo: Tu és o meu filho amado em quem me comprazo. Então Deus já tinha falado para ele que ele era o filho de Deus. Então, e Satanás estava tentando fazê-lo duvidar do que Deus já tinha falado para ele. E quando Satanás tentou Abraão, ele fez a mesma coisa, né? Deus falou claramente para Abraão o que ele tinha que fazer, que ele tinha que sacrificar o filho. E Satanás ficou tentando ele a duvidar, mas será que é a voz de Deus mesmo? Deus, como que Deus, o próprio Deus, ia mandar você matar, transgredir a própria lei dele, né? Então a gente tem que se apegar ao que Deus nos fala, as promessas de Deus, ao que ele já nos falou. Aqui diz assim que nós não devemos apresentar ao Senhor nossas petições para provar se ele cumpre sua palavra, mas porque ele cumpre, não para provar que ele nos ama, mas porque nos ama. Então a gente tem que ter muito cuidado para não ficar ali querendo provar a Deus o tempo todo. Ah, mas será que Deus... E fica pedindo provas e mais provas. Deus já falou, já está falado ali na palavra, né? Por exemplo, uma pessoa que quer porque quer se casar com uma pessoa, está apaixonada por um não cristão. É uma pessoa cristã que está se apaixonando por um não cristão. E ela fica ali orando, pedindo, "Ai, Senhor, mas me dá uma prova, para eu ter certeza, assim, de que não é para casar com essa pessoa. Deus já deu várias provas, já está escrito na palavra de Deus ali, que a gente não deve se unir em julgo desigual, né? E às vezes a gente fica querendo que Deus prove o contrário, né? Que ele faça a nossa vontade, não a vontade dele, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso, né? E terminando ali com a última tentação, né? Então, depois da segunda tentação, Satanás se revela. Ele mostra o verdadeiro caráter dele, que ele é Satanás, né? Não é um anjo de luz, mas um anjo caído. E aí ele oferece a Cristo os reinos do mundo, né? E ele falou: Dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. E aí também está misturada a verdade com o erro, porque na verdade os reinos do mundo nunca foram entregues a Satanás, assim, e ele não pode dar a quem ele quer. Porque aí aqui até fala, né, que quando o domínio foi dado a Adão, no princípio, Adão era o representante do Criador. Adão não era um governador independente, ele não podia falar o que Satanás disse aqui, né? A terra é minha, eu dou a quem quero. Não. Ele era um mordomo, né, um administrador ali, ele tinha o domínio, mas ele estava sujeito ao Criador, sujeito a Deus, né? E quando Adão pecou, ele entregou essa soberania a Satanás, mas Cristo ainda permaneceu como rei. Então não tem nada que Satanás faça que não passe pela permissão de Deus. E isso é muito importante a gente ter em mente. A gente tem sempre em mente que Deus está no controle da história. Isso é confortante, né? Pensar que apesar de Satanás estar fazendo tanta coisa terrível no mundo, Cristo, Deus ainda está no controle da história e da nossa vida. E que Satanás não pode, assim como aconteceu com Jó, né? Que Deus permitiu que Satanás fizesse algumas coisas ali para provar
né, Jó, Deus tinha um propósito com aquilo, né? Não foi à toa que ele deixou Jó sofrer. Ele tinha um propósito, não só para a vida de Jó, mas para o universo. Jó estava ali como uma prova para o universo inteiro, de que é possível obedecer à lei de Deus, de que Deus é justo, né? Então, é, a gente tem que ter sempre isso em mente, né? Que Deus está no controle, por piores que sejam as coisas que estão acontecendo na nossa vida, Deus está no controle, né? E então na terceira tentação foi tentado, Jesus foi tentado ali na questão da adoração, né? E nós também somos tentados nessa questão da adoração o tempo todo, né? Ah, Satanás está sempre nos levando, tentando nos levar à idolatria. O sonho de Satanás sempre foi ser adorado. E ele o tempo todo está nos tentando levar a adorá-lo de uma forma ou de outra. Pode ser através da música, pode ser através da comida, né? A palavra de Deus diz que muitos fazem do seu ventre um Deus, né? E na verdade, quando a gente faz do nosso ventre um Deus, quando a gente coloca a nossa própria vontade, a gente na verdade está adorando a Satanás, né? Porque só existem dois caminhos: ou a gente adora Deus ou adora Satanás, né? Então, tudo envolve adoração, tudo. Esse vai ser o E, último grande conflito, né, Mar? A questão da adoração, né? Ela está no cerne da mensagem, das três mensagens angélicas, né? Adoração. Essa é a mensagem que nós temos que pregar e propagar ao mundo, e essa mensagem ela vai se avolumar num grande clamor aí, no alto clamor, né? Que é a mensagem que envolve a adoração. Assim como Satanás tentou ser adorado ali por Cristo, tentou no céu, ele vem tentando isso há milênios, né? E ele ainda tenta ser adorado através na nossa vida. E ele não é assim, ele não precisa que a gente adore, faça um altar a ele, né? Com a imagem dele para ser adorado. Ele aceita simplesmente a adoração de qualquer outro subterfúgio, qualquer coisa que a gente adore que não seja Deus, para ele tá bom, né? Ele aceita dividir o trono dele com coisas deste mundo, né? Inclusive aqueles que não creem na existência dele, e ele aceita a adoração dessas pessoas que não nem creem na existência dele. Só o fato de nós não adorarmos a Deus, né, em espírito e em verdade, já é uma adoração a Satanás, né? verdade. E quando a gente for levado à prova final, a gente sabe que a prova final será claramente uma questão de adoração, né? Nós seremos levados tentados a adorar a besta, né? Essa será a prova final. E está escrito que aqueles que se acostumaram a fazer pequenas concessões, quando chegar essa prova final, eles vão se ajoelhar diante da estátua, digamos, né? Pensando na história de Daniel. Daniel, a história de Daniel é tipológica. Ela representa a nossa história. Então, Daniel e seus amigos foram tentados primeiramente no apetite quando chegaram lá em Babilônia. Daniel foi tentado a ser presunçoso quando ele revelou o sonho e o rei admirou, né, e exaltou. Ele conduziu aquela exaltação para Deus, falou: não, Deus é quem revela, não sou eu. Ele não foi presunçoso. E a prova final foi o quê? Foi a adoração à estátua. Se Daniel tivesse se acostumado a fazer pequenas concessões no apetite, em outros aspectos da vida dele, será que na adoração, os amigos, né? No caso ali não fala que Daniel estava ali naquela situação, mas será que os amigos de Daniel também passaram pelas mesmas provas, né? Será que os amigos de Daniel teriam suportado a prova final, né? Se eles tivessem feito aquelas pequenas concessões, então a gente precisa pensar que nós estamos sendo preparados ou para adorar a besta ou para adorar a Deus no final, né? Satanás sabe de tudo que vai acontecer no final. Ele está tramando tudo, planejando tudo muito bem, né? Agora, Mari, eu vi uma vez um pastor muito querido pregando sobre fé e presunção, e ele fez a seguinte pergunta. Ele fala assim: olha, vocês acreditam que, que Jesus está voltando?
Sim, nós acreditamos que Jesus está... Vocês têm fé que Jesus está voltando? Sim, nós temos fé. Vocês acreditam que há um preparo a ser feito para a volta de Jesus? Sim, nós acreditamos. Aí ele pergunta, e vocês têm se preparado para a volta de Jesus? Aí a igreja fica calada. Aí ele fala assim para essa igreja, então, na verdade, vocês não têm fé. Vocês são presunçosos. Olha só, é muito forte. Porque se a gente tem fé que Jesus está voltando, a gente tem fé na palavra, a gente tem fé que os escritos inspirados de Ellen White são realmente de origem divina, e a gente não vive aquilo, não luta para viver aquilo, não coloca aquilo em prática na nossa vida, será que a gente tem fé mesmo? Ou a gente só tem presunção de achar que a gente vai passar pelas últimas provas e prevalecer diante do que vem só porque Deus nos ama? Entende? Então, uma coisa assim que eu tenho refletido, será que eu tenho fé mesmo em Jesus, ou eu sou só uma pessoa presunçosa, que realmente sabe que Deus ama todo ser humano, que Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus é seu único filho? Será que o amor de Deus já tem habilitado a minha fé e vai me fazer obediente? Ou eu tenho me justificado para ser presunçosa nesse amor de Deus, sabe? Gente, não sei se faz sentido o que eu estou falando, se eu conseguir expressar o que eu estou falando. Mas é isso, se a gente sabe o que tem que ser feito, sabe que tem que ser dado passos, né? Que tem coisas que dependem da nossa vontade, a correta ação da vontade. Se a gente tem que dar passos em direção àquilo que Deus pede, sabe que tem que ser feito algumas reformas na vida, e a gente fica deitado em berço esplêndido, descansando no amor de Deus, precisamos analisar com sinceridade de coração, se a gente tem fé mesmo, ou se a gente está sendo só presunçosa, porque parece meio um pouco de loucura, não parece um pouco de loucura? A gente dizer que tem fé em Deus, saber o que tem que ser, tantas coisas para serem feitas, então, deveríamos estar gemendo do alpendre ao altar, né, clamando a Deus dia e noite, no dia de festa, a gente tem um dia de expiação, e parece que é um pouco de loucura isso, a gente achar que está tudo bem. Não é fé. Acho que não é simples assim, sabe? Não sei se eu consegui fazer entender o que eu estou tentando. Sim, deu para entender. É, e aí vem a questão principal, né? Será que, assim, diante de tudo que a gente estudou, será que é possível a gente crer que é possível vencer as tentações? Não, não uma ou outra tentação, não aquelas tentações mais fáceis, aquelas, né, que a gente acha mais fácil vencer. Mas será que é possível realmente vencer toda tentação? Tudo isso que a gente estudou nos ensina? Como que nós podemos vencer? Como que nós podemos ajudar nossos filhos a vencer? Na semana, na última vez que a gente estudou, né, a gente estudou o capítulo anterior, a Joyce leu um texto que está no fim do capítulo 12, que diz assim que nem por um pensamento Jesus cedia à tentação, e o mesmo se pode dar conosco. E nós temos muitos textos, né? 1 Coríntios 10:13, Deus não deixa a gente passar por tentação que a gente não possa suportar, mas Ele é fiel, nos dá o escape. Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Tiago 4:7, até compartilhei com vocês ontem aí o versinho musicado de Tiago 4:7, né? Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Para os homens é impossível, né? Em Marcos 10:27 está escrito, mas para Deus tudo é possível. E se Deus está em mim, o que é impossível? Tem alguma impossibilidade para Deus? Se Ele estiver em mim, se Cristo estiver em mim, né? Então, é isso que a gente precisa ter em mente. A gente precisa sempre lembrar que a vitória de Cristo é nossa. Cristo pode vencer hoje, em mim, através dos nossos filhos, né? É por isso que a gente está estudando a vida de Cristo. Não simplesmente para admirar Cristo, né? Mas para a gente entender como pode ser nossa vida hoje, né? Se Cristo estiver em nós. Lá em 1 João 5:4, 5 diz assim que, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé,
Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? É uma promessa, né? Não são palavras alegóricas, é uma promessa. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Nós não precisamos não tem como refutar isso. Nascido de Deus, estando em Deus. Jesus vence em nós, não é? Não pela nossa força, mas porque Jesus é de Deus. Ele é Deus, ele não tem nada que ele não pode fazer. Né? Se ele pode curar leprosos, dar vida aos mortos, fazer paralíticos andarem, ele pode também pegar um vaso, quebrar o vaso e fazer de novo para um vaso de desonra em vaso de honra. É uma promessa. As promessas de Deus são habilitadoras, né? Então, Pela fé, né? esse nascimento que você está falando, não é o nascimento que a gente nasce lá, né, após a concepção da mãe, né? E sim do nascimento em Cristo após o batismo nas águas e o batismo do Espírito Santo. Por quê? Como que uma criança, né, pode ser, como que a gente pode dizer que uma criança não nasceu de Deus, né? Uma criança pura, ingênua, limpa, aí ela vai receber todo o conhecimento do meio de influência que ela está inserida. E aí lá em Hebreus 13 menciona sobre esse nascimento, né, que agora a gente vai nascer em Cristo. Então, agora é Deus, até então, nós aprendemos com tudo que está ao nosso redor. Agora que nós vamos passar por esse novo nascimento, novo nascimento é Deus que vai dar para a gente, porque nós, por nós mesmos, não temos força alguma. Deus não nos tenta, mas Ele permite que a gente caia em tentação, assim como Ele permitiu que Eva e Adão caíssem em tentação. Porque ali Ele vai provar como que está o nosso coração. E aí, quando a gente peca, a nossa vergonha fica exposta e a gente quer se esconder, falar, poxa vida, eu estudei, eu fiz tudo o que eu pude, eu sei que eu não posso fazer isso. Eu até posso mandar um vídeo no particular da Marili, que fala de uma criança, não sei se vocês viram esse vídeo circulando, uma criança que ela chora, ela fala, eu não sei, é mais forte do que eu não consigo. Ela quer parar de comer algumas coisas que não, ela sabe que não pode, mas ela fala, é mais forte do que eu não consigo, e ela chora, ela é assim, ó, copiosamente. Então, realmente, nós por nós mesmos, lendo o livro Caminho a Cristo, nós por nós mesmos não conseguimos vencer o pecado, só mesmo o novo batismo, e aí a hora que nós entramos nesse processo de santificação, após passar pela justificação pela fé, nós, dentro do plano da salvação, né, dos 4 pilares do plano da salvação, quando é para a gente entrar nesse processo profundo da santificação, é bastante desafiador. E aí, é como eu mencionei sobre o meu caso, quando a gente está inserido, a gente não tem consciência, mas aí Deus vai despertando as nossas faltas. Nós temos consciência de muita coisa, mesmo quando nós já fomos justificados, mas aí entra aquilo que foi comentado, que nós fazemos pequenas concessões. Aí, quando a gente entra no processo de santificação, Deus vai trabalhar essas pequenas concessões que nós fazemos no dia a dia, para que a gente alcance a plenitude da santificação. E até a gente chegar no topo dela, é um desafio muito grande. E são processos, tentações que nós vamos ter que vencer todos os dias. E nós passamos por todas essas tentações. Jesus veio em toda a sua plenitude e ele não usou da sua própria do seu próprio poder para poder passar por isso. Aí eu fico até, vocês podem me ajudar nesse ponto. Ok, mas Deus permitiu que Eva e Adão caíssem, o ser humano caísse, mas quando Jesus veio da sua divindade, ele não caiu. Então, assim, ele passou pela natureza humana para deixar todo o exemplo, ele foi tentado em tudo. Então, assim, às vezes eu vejo uma distância muito grande entre o exemplo de Jesus e o exemplo de Eva e Adão quando eles caíram no pecado, para nossa prática do nosso dia a dia. Bom, nosso tempo está acabando, né? 3 minutinhos. Na verdade, nosso tempo acabou já. Mas foi um Agora que estudo, ia ficar bom. mas foi um estudo assim muito especial, né? Assim, a gente pensar que a vitória de Cristo é nossa, é maravilhoso, né? E como que ele venceu? Ele venceu pela palavra, né?
Ele venceu com a submissão, com a fé, né? O que está escrito aqui no final do capítulo 13. Jesus obteve a vitória por meio da submissão e fé em Deus. Então, é se sujeitar a Deus, se submeter a Deus, né? Resistir ao diabo e aí ele vai fugir, né? Então, é submeter a nossa vontade à vontade de Deus, né? Estarmos dispostos a fazer a vontade do Pai e ajudando nossos filhos nessa luta, né? Como disse a Claudete aí, né, do vídeo. A criança chorava, falava, não consigo, não consigo. E a criança muitas vezes quer obedecer, porque ela sabe que a gente sabe que a obediência traz alegria, traz felicidade. Quando a gente desobedece, a gente fica triste, fica infeliz, traz infelicidade, né? E a criança quer obedecer. Só que às vezes nós mesmos ainda não descobrimos como vencer. Nós mesmas, como mães, não estamos conseguindo vencer. E como que a gente vai ajudar nossos filhos se a gente ainda não entende como funciona, como vencer? Então, primeiro a gente precisa entender tudo isso aqui, né? Entender como Jesus venceu, entender que como que a vitória dele pode ser a minha vitória, né? É praticar isso, né? Essa submissão, essa fé, e para que a gente possa dar o exemplo para os nossos filhos, né? Não é só falar para eles como vencer, mas é ajudar, é dar o exemplo, né? É orando com os nossos filhos, é orando por eles, né? E a gente volta, né, aos nossos primeiros estudos lá sobre obediência, né? Estudos 4, 5, 6, né? Não existe obediência de filhos sem isso aqui, sem a gente entender isso aqui, né? A gente não pode, a gente tem que aprender a obedecer por Cristo, não por nós mesmos, pela nossa própria força, né? Esse tem que ser o nosso objetivo, né? A cada dia, a cada minuto da nossa vida, né? Estarmos em Cristo. Se nós estivermos em Cristo, a obediência nossa e dos nossos filhos vai ser algo mais natural, né? Mais fácil, né? E é isso, né? Mais algum comentário assim para a gente concluir aqui, Joyce? Só um comentário, Mari. Lúcifer pecou no ambiente perfeito, que era o céu. Adão e Eva pecou no ambiente perfeito, que era o jardim do Éden. E Jesus provou obediência perfeita num mundo imperfeito, né? Unicamente porque ele dependeu do Pai e se submeteu à vontade, à estrita vontade do Pai. A vontade de Deus para Adão e Eva é que eles fossem vitoriosos, era a única vez que eles seriam tentados. E eles caíram, foi muito fácil. Até Satanás ficou meio assim, boquiaberto com a facilidade que ele teve com Adão e Eva, né? A gente leu lá no livro Verdade sobre os Anjos e a História da Redenção. Eles poderiam ter vencido, assim como nós podemos vencer, né? Sujeitai-vos, é Tiago, né? Lá em Tiago diz, né? Sujeitai-vos a Deus, né? A primeira parte é sujeitarmos-nos a Deus, né? A vontade de Deus, né? Aí resistir ao diabo, porque envolve força de vontade, né? E ele fugirá de vós. Essa é a promessa. Ele vai fugir, vai bater em retirada, né? Louvado seja Deus por isso. Eu queria terminar lendo aqui, Mário. Eu coloquei uma citação aqui de Testemunhos 1, que diz assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3, 21. Podemos vencer, sim, plena. Eu não estou enxergando mais aqui. Sim, plena e inteiramente. Jesus morreu a fim de prover-nos um caminho de escape, de modo a podermos vencer todo o mal, temperamento, todo o pecado, toda a tentação e, por fim, sentar-nos com Ele. Amém. Essa é a grande esperança que nós temos, né? Louvado Amém. seja Deus. Maravilhosas promessas, né? Amém. O Senhor nos ajuda a nos apegarmos a essas promessas da sua palavra. Amém. Joyce, você pode orar para a gente concluir? Sim, vamos orar. Querido Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome por Tua bondade, por Tua graça e misericórdia, por esses momentos tão preciosos que passamos aqui, estudando a Tua palavra, Senhor, manancial
da fonte de águas vivas, Senhor. Louvado seja o teu nome por tantas promessas, por tanta luz que o Senhor tem nos dado. Querido Deus, o Senhor nos conhece tão bem, nos sonda, sabe tão bem o que vai no nosso coração, sabe as nossas lutas particulares. Nós clamamos a Ti, Senhor, o Teu Espírito Santo. Clamamos o perdão dos nossos pecados, Pai, a transformação da nossa vida, a regeneração da nossa mente, Senhor. Clamamos a Ti a mente de Cristo em nós, porque a Tua promessa, Senhor, é Teu deleite que nós façamos a Tua vontade, Pai. Por favor, Senhor, cria em nós um coração puro, coloca dentro de nós um espírito reto, Senhor. Escreve, Pai, a Tua lei, a Tua vontade, a Tua palavra no nosso coração, para que não mais venhamos pecar contra Ti, Senhor. Nos ajuda a viver por toda a palavra que saia da Sua boca, Pai. Nos dá as vitórias que nós necessitamos. Dá as vitórias ao nosso lar, Senhor, às nossas crianças. Nos ensina, Pai, a mostrar a elas um Jesus amoroso, um Jesus que as ama, um Jesus que pode também fazê-las vencer, Senhor. Nos ajuda a permanecer em Cristo neste dia e todos os dias até que o Senhor Jesus venha. Obrigada, Senhor, pela vida de cada uma das meninas que estiveram aqui. Pedimos que o Senhor as acompanhe agora no lar, lhes dê força e bom ânimo para vencer este dia e que possamos ter mais encontros assim tão espirituais, Pai. Louvamos o Teu nome por essa oportunidade. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Familiarizando-nos com Deus e Sua palavra, praticando a verdadeira educação, restaurando a imagem do Criador, um propósito de